Olá, pessoal do Pré-Encontro Luiz Sérgio. Vocês estão aqui na oficina de como montar uma aula de evangelização pela internet. Vocês acabaram de ouvir, prestigiar a nossa harmonização, alegria cristã, e vamos fazer a nossa prece para começarmos a nossa aula. Então fechemos os nossos olhos, harmonizando o nosso coração, a nossa mente. Vamos sintonizar com os espíritos superiores, sintonizar com a equipe de Luiz Sérgio, agradecendo a oportunidade de estarmos participando deste evento de luz. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Bem, pessoal, nosso tempo é bem curto, então temos muitas coisas a dizer. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da evangelização. Jesus já dizia: deixai vir a minhas criancinhas. E não foi à toa que Jesus disse isso. Ele disse porque ele sabia que a evangelização ela é super importante. E quando a criança reencarna, esse período da infância, ela tem que aproveitar essa oportunidade para poder recomeçar a sua escala evolutiva. E através do estudo, da educação do espírito, é que esse espírito pode melhorar. É super importante que o evangelizador, a pessoa que esteja interessada em dar uma aula de evangelização, ele estude, faça o ciclo introdutório dos cursos na Casa Espírita e também participe do Instituto da Infância. Lá no Instituto da Infância, nós vamos estudar vários livros que trazem embasamento teórico e doutrinário para que a gente possa dar uma boa aulinha. A evangelização, ela é muito importante. E algo errado que dissermos, a criança pode levar gravada por várias encarnações. Tem até uma história, que é a história de Joaquim e Sheilinha. Lá mostra que Joaquim ele teve uma única aulinha de evangelização enquanto estava encarnado. E essa única aula que ele teve, quando ele desencarnou, ele se lembrou das palavras da evangelizadora e foi algo importantíssimo no seu resgate e no seu reencontro para que ele pudesse melhorar e perceber que ele havia desencarnado. Então, será que é importante a gente ter evangelização na Casa Espírita? Kardec diz para nós que sim. Lá no Livro dos Espíritos, ele traz: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Então, a tarefa de evangelizar é de todos nós, pais, educadores, professores, familiares, tá certo? E traz mais também. Vamos ver, a gente falou que o Centro Espírita, ele não só pode, como ele deve auxiliar na evangelização. Ele precisa ter uma escola de evangelização, formando seus trabalhadores que serão no futuro. Então, se tiver uma evangelização sólida, aquela criança, ela vai ser o trabalhador, o médium da casa. Tá certo? E aí traz, foi uma entrevista do Divaldo, no livro Palavras de Luz, ele traz que é imprescindível a presença da atividade do Evangelho à luz do Espiritismo junto à criança e ao jovem. Tá certo? Então, antes da pessoa preparar uma aulinha de evangelização, ela precisa estudar. Ela tem que ter propriedade daquilo que ela está falando. E o exemplo dela também é super importante, porque a criança vê aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vivencia, tá? E nós vamos ver agora a estrutura de uma aulinha. Nós estamos numa oficina, logo mais nós teremos o momento da prática. E na estrutura da aula, eu trouxe para vocês aqui que o objetivo da nossa aulinha de hoje vai falar sobre a família.
A importância da família, a convivência familiar, o amor entre as pessoas que vivem dentro de uma mesma casa e principalmente sempre trazer os exemplos de Jesus, a vivência de Jesus e a minha vivência. Isso é muito importante para a criança, ter Jesus como guia e como modelo. Então, o nosso objetivo principal é levar a criança que ela precisa aprender a conviver em família e amar o seu próximo. Para a nossa aulinha, primeiro a gente precisa recepcionar a criança com alegria. Na internet também dá para a gente fazer isso. Cantar musiquinhas. Se você não toca violão, toca algum instrumento, pega um chocalho. Olha só, isso aqui foi feito com areia. Super simples e dá para você fazer para sua aulinha aí pela internet. Nesse acolhimento, você precisa trazer na sua entonação de voz alegria, como se fosse um reencontro com essa criança, né? Para ele poder se sentir feliz e querer assistir a sua aula, tá certo? Depois, nós também fazemos a nossa harmonização, fazemos a nossa prece, mesmo que curtinha, dependendo do tempo que nós tivermos, vamos fazer a nossa prece curtinha. Vamos fazer introdução ao assunto da nossa aula, levantando perguntinhas para a criança. Faça perguntas para que ela possa refletir. E você, criança, como é que está a sua convivência em família? Você tem participado das coisas que a sua família tem feito? Você gosta de brincar com algum familiar? Depois, no desenvolvimento da nossa aula, super importante, trazer a vivência de Jesus. Traga para a criança um exemplo de Jesus na convivência do seu lar. Que Jesus, ele auxiliava na sua família, ele auxiliava o seu pai, a sua mãe, tinha uma boa convivência, colaborava com todos. Não se esqueçam disso. Jesus, nosso guia, nosso modelo. Outra parte super importante da nossa aulinha é uma história. Sempre precisamos contar uma história. Jesus, ele contava histórias, né, as parábolas, porque ele sabia que a história, ela prende a atenção. E aí, é esse momento que nós vamos mostrar para a criança um exemplo daquilo que nós estamos falando. E a história pode ser contada de várias formas. A gente pode utilizar objetos da nossa casa. Podemos pegar alimentos, dependendo da história que for contada. Nós podemos pegar ursinhos, bonequinhas. Se você tiver filho aí na sua casa, é uma ótima oportunidade de pegar os brinquedinhos para poder participar e chamar a atenção da criança para aquilo que você está falando. Se você também quiser, pode pegar gravuras, fazer palitoche, dedoches, né, com o bichinho de feltro ou de EVA. Então tem várias formas de contar a história e é muito importante a entonação de voz. Sempre você fala mais alto, arregalar os olhos, né, chamando a atenção da criança para que ele possa realmente estar com você nessa aulinha. Depois da história, cantar uma música que fala sobre o tema, ou você pode falar um pequeno poeminha, a gente chama muita quadrinha, que é uma rima, 4 estrofezinhas, 4 versinhos que formam uma estrofe que você pode cantar e contar para a criança para fixar o seu conteúdo. E para que a gente possa transmitir essa aulinha, nós temos toda uma parte técnica para a gente poder fazer essa transmissão e tem alguns pontos muito importantes. Um dos primeiros que eu linkei aqui é o local. A gente precisa encontrar um local tranquilo, sem barulhos externos, latidos, batidas de panelas,
para que possa o nosso som, a nossa voz, realmente não encontrar nenhuma barreira. Então, procure um local tranquilo, de preferência que tenha um fundo na natureza, né? Que as crianças possam ver essa natureza e já sintonizar com o bem, sintonizar com a harmonização da aula. Outro ponto, de preferência que a aulinha seja até no centro espírita. Quando você for gravar essa aulinha, vá para o centro espírita, que aí você já tem todo o amparo espiritual ali dentro da casa. Ainda sobre o local, é importante a gente não encontrar cômodos muito grandes. Se for dentro de uma casa, por exemplo, encontre cômodos menores para que não dê eco, tá certo? E sobre o aparelho que você vai usar. Nós podemos usar aparelhos simples. Esse vídeo que eu estou gravando mesmo é através de um celular. Mas é importante que a gente coloque o celular na horizontal para que aproveite melhor o nosso cenário e também a gente possa aproveitar melhor toda a nossa imagem. Em relação ao aparelho que você for usar, seja uma câmera ou um celular, é importante você ter um apoio. Não é legal que outra pessoa fique segurando o aparelho, porque a gente acaba movimentando e a imagem não fica legal. Então você encontre um apoio, ou se de preferência que tenha um tripé, mas se não tiver, dá para você adaptar bem no encosto de uma cadeira, colocar um banquinho, apoiar um livro. Tudo isso facilita na hora de você gravar. Outro ponto importante é a boa iluminação. De preferência que o seu vídeo seja gravado à luz do dia. Sempre, a luz do sol, ela é muito melhor do que qualquer luz artificial. Então, de preferência que seja gravado com a luz do dia e não à noite. Se você for gravar num ambiente fechado, ou mesmo que seja no período noturno, é importante que você tenha fonte de luz, pelo menos 2 pontos, sejam eles 45 graus. Não coloque a luz de frente para você, para não dar sombra atrás. Então é importante que você tenha de um lado e de outro, iluminando o seu rosto. Muito importante é o som. Às vezes a sua imagem não está tão boa, mas se o som estiver bom, as pessoas que estão te assistindo, que estão te ouvindo, elas vão ficar na sua transmissão ou no seu vídeo. Mas se o seu som não estiver legal, realmente às vezes as pessoas saem, e não continuam a assistir a sua aulinha. Então, o ideal é que você esteja usando uma lapela, como essa que eu estou usando aqui, que ela vai pegar o som diretamente da sua voz e não do ambiente, tá? Então, muito importante que o som esteja bom. Se você for gravar do celular, uma distância menor para poder captar o som da sua voz através do microfone do celular. Mas o ideal é que seja a lapela. A lapela, ela custa em torno de uns R$150 e ela liga direto do seu celular a você. Se você não tem a lapela ou não tem condição de comprar nesse momento, você pode utilizar o seu próprio fone de ouvido. Normalmente, quando você compra um celular, ele vem com um fone de ouvido e já vem o microfone integrado. Mas o fio dele, ele é um pouco curto, então você vai ter que colocar o celular muito próximo a você e acaba perdendo um pouco do cenário. Mas você tem a opção de comprar esse adaptador. É importante que ele tenha aqui, 3 listrinhas, que isso significa que ele vai captar tanto o som do microfone quanto o som do fone. Para uma transmissão ao vivo, então nós falamos que precisa de um ambiente tranquilo, um cenário de preferência que tenha um fundo de natureza, algo bem tranquilo para que as crianças possam ver você, que as crianças possam entender aquilo que você está falando. Esse cenário ele é super importante. Se você vai fazer
um vídeo gravado, já tem outras possibilidades, que dá para você gravar com um fundo, um tecido verde, e esse tecido depois ele pode ser retirado através de alguns programas, que aí você pode retirar e colocar o fundo que você quiser, como esse aqui que eu tenho feito nas minhas aulinhas de evangelização. A gente faz uma edição, inserindo música, inserindo alguns sons e também inserindo um cenário. Eu gostaria de falar para vocês que há muito tempo atrás teve uma mamãe muito importante. Jesus, o nosso amigo tão querido, ele escolheu a sua mamãe. Ele escolheu Maria para ser a sua mamãe. Eu gostaria de falar para vocês que há muito tempo atrás teve uma mamãe muito importante. Jesus, o nosso amigo tão querido, ele escolheu a sua mamãe. Ele escolheu Maria para ser a sua mamãe. Esse dá um pouquinho mais de trabalho. E também não dá para fazer na transmissão ao vivo. Você precisa gravar ele antes e depois colocar na rede social, seja no YouTube ou pelo Facebook. Até dá para você fazer uma transmissão ao vivo com esse tecido verde atrás para que você possa trocar o fundo. Mas para isso você precisa utilizar programas específicos para isso. Já é um pouquinho mais complicado. Então, assim, de uma forma mais simples, o ideal é que você realmente utilize um fundo que já seja a sua decoração, já seja o seu cenário, sendo na natureza, ou um tecido bonito que já fique legal na sua gravação. Então, pessoal, nós falamos sobre a técnica Chroma Key. O Chroma Key nada mais é que um tecido, como vocês podem ver aqui atrás de mim, tem um tecido verde-limão. Normalmente usa-se essa cor porque ela é mais fácil de ser retirada na hora que for editar o vídeo. Então, tudo que você estiver usando no seu cenário ou na sua roupa, que tiver o verde, por exemplo, quando isso acontece na edição, esse verde vai ser retirado. Então, o ideal é que você esteja usando roupas que não tenham o mesmo tom do tecido que está atrás. Pode ser de outras cores, mas, por exemplo, o branco, a gente tem muito mais cores brancas no nosso rosto, né, como os dentes, os nossos olhos, do que um verde-limão. Por isso que é utilizada essa cor. Então, é mais fácil de ser retirado na hora que for editar o vídeo aí em qualquer editor de vídeos, tá bom? Sobre os tipos de transmissão. Nós temos as transmissões que elas acontecem ao vivo e tem também a transmissão que você pode gravar e depois fazer o upload. Na transmissão ao vivo, o alcance ele é maior. Ele é bem maior, atinge mais pessoas para que possam visualizar o seu vídeo naquele momento. Vou mostrar para vocês como fazer um upload de um vídeo já gravado. Prestem atenção aí. Bom, agora para fazer o upload de qualquer vídeo no Facebook é muito simples. É só acessar o seu Facebook, entrar com o seu login e senha e aqui ó, é só clicar em foto vídeo. Quando clica em foto vídeo ele abre normalmente uma tela, a gente vai escolher qual a pasta que nós queremos pegar o vídeo, clica no vídeo, clica em abrir e aí ele já vai fazer o upload. Nós precisamos escrever um título para esse vídeo. Esse vídeo aqui, no caso, está falando, se posicionando em defesa da vida. A gente dá um título, pode escrever qualquer descrição deste vídeo. Nós podemos colocar algumas palavras-chave, se preferir, e clicar em avançar. E aqui a gente escolhe que é para publicar o vídeo. Aqui nós podemos programar essa publicação, ela pode ser na hora, ou a gente pode programar para o dia seguinte, para a semana seguinte. E é só clicar em publicar. Quando clicar em publicar, ele já vai publicar o vídeo. Aqui ó, a gente pode ver que já foi carregado 100%.
Bom, para você fazer o upload de qualquer vídeo no YouTube, o primeiro passo é acessar o YouTube. Depois que a gente acessa o YouTube, nós precisamos entrar com o nosso login. Então eu vou entrar aqui nesse e-mail Palmelo TV. A gente digita a nossa senha. Beleza, entramos no YouTube com o nosso login e senha. Tem que ter uma conta do Gmail, né? E aí, para poder subir o vídeo, fazer o upload, a gente clica neste item, criar. Clique em criar, clique em enviar vídeo. E aí vai abrir essa página aqui para nós, ó. É só a gente clicar e arrastar aqui para dentro qualquer vídeo que ele vai iniciar o seu upload. Olha, eu vou clicar, pegar um vídeo qualquer e vou colocar aqui. Pronto, ele já vai começar o upload e aqui eu posso detalhar o meu vídeo. Aqui eu vou escrever o título. Fazendo o upload de um vídeo no YouTube. Aqui eu posso escrever qualquer descrição. A playlist, se eu tiver alguma playlist criada. Aqui eu digo se é um conteúdo para crianças ou não. Quando o conteúdo é para crianças, a gente marca aqui e aí os comentários lá no vídeo são desativados automaticamente. Se o conteúdo não for para criança, aí nós poderemos ter comentários. Mas como nós estamos gravando a aula para evangelização, sim, é um conteúdo para criança. Próximo. Próximo. E aqui a gente escolhe se vai ser privado, ou seja, apenas pessoas que a gente escolhe pode ver o vídeo, ou se a gente coloca não listado, apenas pessoas que têm o link poderão ver o vídeo, ou público, qualquer pessoa poderá ver o vídeo. Clico em publicar e pronto. Ele vai finalizar o upload do vídeo. Quando terminar, já vai estar publicado. Então é assim que se faz o upload de um vídeo no YouTube. Tem que ter uma conta do Gmail. A transmissão ao vivo dá para fazer por várias redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. A que a gente encontrou mais prática foi o Facebook. Dá para você fazer através da sua página pessoal, mas o interessante é que você faça através da página da sua casa espírita, da instituição que você frequenta, da evangelização infantil, que essa questão de fazer através da página da instituição, ela traz bem mais credibilidade para o seu trabalho e para o trabalho também da casa espírita. E o alcance é bem maior. As pessoas que estão ali participando da página da instituição, todas elas poderão ver. E vocês podem também compartilhar com as outras pessoas da instituição, que todos eles vão visualizar naquele momento, ao vivo. Então, pelo Facebook é uma plataforma de fácil acesso, de fácil transmissão, e nós vamos mostrar para vocês aí agora como fazer uma transmissão ao vivo, uma live através do Facebook. Deem uma olhadinha. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos te mostrar como que faz para fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook. É muito simples, é só entrar no Facebook. Feito isso, a gente clica nessa opção aqui do lado esquerdo, no canto superior esquerdo, ao vivo. Ó. Clicou em ao vivo, nós já vamos poder iniciar essa transmissão ao vivo para todos os nossos contatos. Nós temos a opção aqui de escolher se eu quero usar a câmera frontal ou a câmera traseira. Neste caso aqui eu estou usando a câmera traseira, porque ela tem uma qualidade melhor. E aqui embaixo eu posso escolher alguma máscara, mas eu vou escolher nenhuma máscara. Antes de iniciar o vídeo ao vivo, é interessante que a gente deixe o celular na horizontal, a fim de aproveitar melhor todo o nosso cenário. Então eu vou girar o celular, estamos aqui na horizontal, e aí eu preciso escrever uma descrição. Então,
eu toco aqui e escrevo a minha descrição. Aula de evangelização infantil. Concluído. Está aqui a minha descrição. Eu vou clicar em concluir. A descrição já está feita. E agora é só clicar no ícone azul, aqui do lado direito, para iniciar a transmissão. Eu vou iniciar essa transmissão aqui. Então aqui nós estamos ao vivo já. E eu vou concluir esse vídeo rapidamente, tá? Concluir. Bom, agora nós temos duas opções. Ou eu compartilho o vídeo, ou eu excluo o vídeo. É interessante que você compartilhe para manter esse vídeo no seu Facebook. Eu vou excluir aqui, porque eu não preciso gravar esse vídeo. Para uma aulinha de evangelização, é importante, além do estudo, do conteúdo doutrinário que você vai aplicar, você precisa ter recursos. Se você ficar só falando, às vezes não vai prender a atenção da criança. Então é importante que você utilize também o seu corpo, cantando músicas, fazendo caras e bocas para poder prender a atenção da criança e utilizar também alguns recursos, como nós falamos. Utilizar materiais que você tem aí na sua casa, utilizar brinquedos, utilizar bonecos, fantoches, entre outros. E a linguagem também, ela deve chamar a atenção da sua criança. A gente pode cantar, falar de uma forma simples, entonar a nossa voz, às vezes falando alto ou falando baixinho. Tudo isso você precisa sintonizar com a sua aula e deixar ela fluir, que com certeza a sua criança vai sentir esse envolvimento e vai ficar assistindo a sua aulinha. E a ideia é que nesse segundo momento, que é a nossa prática, algum de vocês que está aí fazendo o nosso curso possa fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook de uma aulinha de evangelização. E aqui nós já demos o nosso tema, que foi amor ao próximo, amor à família, convivência no lar. Nós vamos colocar aqui o passo a passo da aula para você poder montar aí rapidinho uma aulinha e uma história. Dá tempo da gente falar uma história. Sobre Jesus, nós podemos utilizar uma história falando dele junto com a sua família, que ele sempre valorizava muito a sua mãezinha, o seu pai, tudo isso você deve ter na sua fala. E outra coisa importante é no momento da história. Eu escolhi uma história bem curtinha, que dá para você pegar algum objeto que você tem aí. A história chama-se A Laranja Madura. E essa história eu já vi a adaptação dela também, que pode ser feita com um pedaço de bolo, de biscoito. Eu escolhi aqui, que é o que eu tinha na minha casa, uma maçã. E eu vou contar a história rapidinho para você, que vai depois transmitir através da live. Nessa história da laranja madura, o tio Juca, que era um moço que plantava, tinha uma plantação linda, ele colheu a sua primeira maçã. Era laranja, agora já mudamos aqui para maçã. Então ele colheu a sua primeira maçã madura. E quando ele foi comer, ele se lembrou da sua esposa que estava em casa, nos afazeres domésticos, e pensou: vou levar para minha esposa. Lá chegando, ao entregar, a sua esposa pensou no seu filhinho, que por acaso estava vendendo hortaliças na rua, e pensou como ele adoraria comer aquela maçã, e deixou a maçã para ele. Ao chegar, o seu filho se lembrou da irmãzinha que estava no rio lavando as roupas de toda a família. E pensou: eu vou deixar para minha irmã, ela vai ficar muito satisfeita. A irmã, ao chegar, aceitou a maçã com muito amor, com muito carinho, mas pensou: eu devo dar essa maçã para o meu papai,
que plantou essa macieira, cultivou com tanto carinho e agora está colhendo o primeiro fruto maduro. Então, ele merece toda essa fruta. E ao chegar, o pai chegar da plantação, ela deu-lhe a maçã. E ele, no momento do jantar, com os olhos cheios d'água, reuniu toda a família e disse: realmente vocês estão praticando grandes ensinamentos de Jesus, estão aprendendo a compartilhar e principalmente estão cultivando o amor ao próximo, deixaram de pensar em si para pensar primeiro no outro. Então, nesse momento, vamos compartilhar essa maçã, que todos nós possamos comer um pedacinho dessa maçã. E assim, nessa história, nós podemos fazer com um pedaço de bolo, uma laranja que você tiver aí na sua casa ou outro recurso, dependendo da sua imaginação. Agora é com vocês. Nós vamos saber quem vai se oferecer para dar essa aulinha e eu tenho certeza que todos vão adorar. Deixa fluir, deixa o seu coração comandar essa aula. Pensa nos seus evangelizandos, pensam nas crianças que precisam receber essas gotinhas de luz, esses ensinamentos de Jesus que farão um mundo melhor. Porque a criança evangelizada, a humanidade é transformada. Então, sempre que formos fazer qualquer aulinha de evangelização, vamos pensar no nosso futuro. Vamos pensar nas nossas crianças e no mundo que nós queremos de regeneração, tá bom? Então, tudo de bom, eu espero que vocês tenham gostado. Até nosso próximo momento. Tchau!